Quando dizemos que a saúde da mulher pede atenção, é assunto sério. O câncer de ovário é a 7ª neoplasia mais frequente em mulheres no mundo e a principal causa de morte por câncer ginecológico. Uma doença silenciosa e para enfrentá-la é preciso coragem e disposição, como você vai ver agora na reportagem. Dona Bernadette sempre foi muito ativa. Caminhadas, exercícios fazem parte da rotina. E foi num momento de cuidado com a saúde que ela percebeu algo diferente. Tive uma dor muito intensa, estava numa aula de pilates, fazendo alongamento. Aí a dor foi muito intensa, tive que interromper. E aí tá aquele remedinho, que a primeira coisa que tu faz, um comprimidinho para dor e coisa, mas a dor era muito intensa. Aí procurei no mesmo dia um gastro. Do gastro foi para o oncologista, de onde veio um diagnóstico de câncer de ovário. Fiquei sem chão, né? Fiquei sem chão, mas tive que abraçar tudo e todos, né? Mas nunca me deixei levar por nada. Este médico cirurgião oncológico explica que muitas mulheres sequer apresentam sintomas claros da doença. Às vezes atinge volumes grandes sem a mulher sentir muito sintoma. Então, às vezes, volumes bem grandes que chegam a uma gravidez avançada e as mulheres acham que só estão com a barriga distendida, que acham que é por dieta, alguma coisa nesse sentido. Quando o câncer de ovário é diagnosticado, o paciente já é encaminhado para uma avaliação pré-operatória, porque, diferente de outros tipos de câncer, não é possível fazer biópsia para evitar agravar o estágio da doença. É feito um procedimento que é o estadiamento cirúrgico, ou seja, a gente, quando há uma lesão suspeita, né, a gente já marca a cirurgia, faz a cirurgia com um patologista na sala. Então a gente tira a lesão com o maior cuidado, se for lesão cística, que às vezes é só um cisto, ou cisto com uma parte sólida. Temos que tomar o máximo cuidado para que não se rompa e faz o estudo durante o ato operatório. Ou seja, o patologista junto faz um estudo de congelação, que a gente chama, para ver se é maligno ou benigno. No caso da Dona Bernadette, já são 3 anos de tratamento e algumas cirurgias. Eu primeiro tive que fazer a químio porque, né, a equipe achou que não tinha condições de uma cirurgia daquele porte sem diminuir os danos, né? E aí, com alguns meses de abril até agosto, fazendo químio, eles puderam operar e realmente foi um sucesso, né? E aí depois, em 2023, de janeiro até junho, eu viajei, tudo, maravilhoso. De repente, surgiu no intestino, migrou, né, para o intestino. No ambiente hospitalar, como aqui no Hospital Santa Catarina, a mensagem de cuidado com a saúde está por todos os lados. E quando se trata da saúde da mulher, existe uma doença silenciosa que pede atenção. O câncer de ovário. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, em 2024, estima-se 6.730 novos casos da doença, que quando dá sinais, pode representar que a doença já está em estágio avançado. Mas existe um caminho, que é a prevenção, com exames preventivos que cuidam da saúde da mulher. E os exames periódicos para as mulheres, com vista a parte de oncologia, seria a mamografia, exame de colo de útero, né? Deve-se fazer ultrassom abdominal justamente por causa do ovário. E uma coisa à parte da ginecologia é a colonoscopia. Tá? Então, são exames básicos, profiláticos, que as mulheres devem fazer. Aos 75 anos, com 2 filhos, realizações profissionais e pessoais, Dona Bernadette está disposta a logo virar essa página, para viver muitas outras. Eu tenho muita
expectativa de vida, isso não vai ser fim, isso vai ser um começo de uma nova vida. Sempre encarei assim. E hoje em dia mesmo, às vezes quando eu sei de algum caso parecido, coisa, eu digo, vai adiante, não desiste, porque eu ainda não desisti. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos a oncologista a doutora Denise Lopes Ferreira Machado, médica do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Boa tarde, Vanessa, eu que agradeço o convite. Para falarmos de um tema tão importante, Muito. né? Câncer de ovário, como a gente viu, uma doença silenciosa. E te pergunto, para começar, existem fatores de risco para a doença? Sim, existem fatores de risco. Os principais são a idade no sentido de que quanto mais idosa a mulher, mais chance ela tem de ter um diagnóstico de câncer de ovário. Uma menstruação, a primeira menstruação cedo, uma menina que fica menstruada muito cedo e que tem a menopausa muito tardia. Por quê? Porque a ovulação, ela vai ter mais períodos ovulatórios e a ovulação é um fator de risco para câncer de ovário. E, finalmente, o que a gente tem explorado bastante hoje na oncologia em câncer de ovário são os fatores genéticos, que são aqueles fatores ou que você herda da mãe e do pai, porque todo mundo acha que a gente só tem hereditariedade da mãe. Da mãe, verdade. Não, do pai. E a alterações genéticas inerentes ao câncer de ovário que a gente pesquisa no tumor. Quando você pesquisa a genética herdada, você faz um exame de sangue ou de saliva. E se ela der negativa, você hoje em dia tem como fazer a pesquisa genética no tumor. Isso já é indicado, então, fazer a pesquisa genética, especialmente nesses casos quando tem pessoas da família diretos, né, pai ou mãe. O diagnóstico de câncer de ovário, eu posso dizer assim, é o único que você faz o teste hereditário, que chama germinativo, aquele da herança do pai ou da mãe, em todas as mulheres. Olha só. Independente da história familiar. E sinais, doutora? Quais são os sintomas que podem sinalizar uma possibilidade de câncer de ovário? Como o câncer de ovário, ele é um câncer bastante silencioso, como você falou na tua apresentação. Eu acho que, diferente do câncer de mama, que você já tem um padrão de rastreamento, né? Com quantos anos você faz mamografia, etc. No ovário, vale mais a atenção que a mulher tem ao próprio corpo. Porque um preventivo, por exemplo, não vê câncer de ovário, né? Então, você teria que prestar atenção em si mesma, né? E qualquer dor que passe de 2 semanas, uma dor abdominal que pode começar no abdômen inferior, você tem que procurar o teu médico, o teu ginecologista, porque muitas vezes a gente não dá bola, né, vamos dizer assim, Sim. E pode ser algum sinal de alerta, né? Claro. Agora, consultas frequentes ao ginecologista, especialmente com ultrassom intrauterino, né? Ele pode também ser um caminho para sempre estar de olho na saúde e fazer esse acompanhamento. Eu acho que a ida ao ginecologista é fundamental. É que os estudos, Vanessa, não mostraram que efetivamente o ultrassom transvaginal tem um efeito de rastreamento como a mamografia tem para a mama. Isso não foi mostrado. Então, não tem como a ciência dizer que você tem que fazer ultrassom transvaginal a cada X tempo. Entendi. Entendeu? Que seria o ultrassom transvaginal, então, que é o termo correto. Que é esse que você coloca na vagina e vê lá dentro, né? E aí consegue, por exemplo, identificar se há um tumor e Sim. uma possibilidade, uma Sim. suspeita. Agora, a gente tem participação do público, doutora. Aqui no telão, vamos ver quem mandou mensagem pra gente. Márcio pergunta, o tabagismo é um dos fatores para uma pessoa ter câncer de ovário? Importante. Olha, o tabagismo não é um fator, pelo menos hoje, relacionado diretamente ao câncer de ovário. Mas eu aconselho a parar de fumar pelos outros riscos que a gente sabe que o tabagismo dá. Em vários
cânceres, né? Então, pulmão, o próprio câncer de mama tem ligação, tumor de bexiga, que as pessoas acham que é só pulmão. Então, assim, mas o ovário realmente não existe uma comprovação de ligação. Doutora, tem muito mito e verdade com relação à reposição hormonal. Tem alguma relação da reposição hormonal com a possibilidade do câncer de ovário? Na verdade, é uma excelente pergunta, porque todas as mulheres que têm sintomas na menopausa, a vida se torna bastante difícil, né? E, na verdade, assim, a gente sabe que tem para a mama, porque na mama, como é muito mais comum, existem muito mais estudos, né? E se sabe que a reposição hormonal, depois de 5 anos, aumenta o câncer de mama. Para ovário, os trabalhos não são conclusivos. Alguns dizem que existe, outros dizem que não. Então, a gente sabe que para ovário, o hormônio, ou seja, a reposição ou o hormônio em si, tanto natural quanto o hormônio dado por reposição, ele não é o mais importante. O mais importante é a ovulação, uma ovulação frequente por longo tempo. Tanto que o anticoncepcional oral é um fator protetivo para câncer de ovário. Olha só, informação importante essa. Doutora, e com relação à fertilidade? A gente viu um caso da paciente que já tem mais de 70 anos, é mãe, tem 2 filhos, mas quando aparece o câncer de ovário numa mulher mais jovem, que ainda quer ter filhos, impossibilita de ter filhos? Dá para controlar dependendo do tamanho do câncer ou onde ele está? Porque assim, ó, existem 3 tipos gerais de câncer de ovário. 3 tecidos diferentes que têm comportamentos diferentes, né? O mais comum é o epitelial. Geralmente o câncer epitelial você acha numa fase já avançada. E muitas vezes a cirurgia correta é retirar os 2 ovários. Então, o que a gente faz, por exemplo, mas eu falei que o câncer de ovário é mais comum com o avançar da idade. Ele é comum quando ele é genético em mulheres jovens. E nessas mulheres a gente fica muito de olho, entendeu? Então, assim que elas têm filho, a gente já tira os ovários preventivamente. Ah, olha só. Esse é os genes BRCA1 e 2, que são os genes mais comuns que podem dar câncer de ovário. Doutora, tem mais pergunta. O público está participando com a gente. Vamos ver, a Juliana Vilar pergunta: quem não menstrua, no caso usa Mirena, tem possibilidade de adquirir câncer de Não, ovário? Juliana, como eu falei, ele não é um câncer hormonal, apesar dele produzir hormônio. O maior estímulo para você ter câncer de ovário é você ter uma intensa ovulação durante muito tempo. Mulher que não tem filhos, elas têm mais chance de ter câncer de ovário, né? Assim como eu falei, daquelas que têm uma menopausa muito tardia, né? Certo. Doutora Denise, muitas dúvidas esclarecidas sobre o câncer de ovário, e o que fica de alerta são exames preventivos, né? Pelo menos que as mulheres podem fazer. Sim, e ao ginecologista. Qualquer alteração que a pessoa ache, isso vai passar, ou eu vou me medicar como a dona Bernadette falou, com analgésico e vou esperar, não façam isso. Não dá, né? E ficar atento aos sinais do corpo, como a doutora comentou. Às vezes um inchaço, um estufamento, a dificuldade para digerir alguns alimentos, alguma coisa estranha, um sangramento também, tudo isso com certeza alerta para que você seja insistente nas consultas médicas e possa identificar realmente o que está acontecendo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Ver Mais. Muito obrigada. No nosso quadro Posso Completar.